Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, a nossa última semana de julho. O mês de julho passou tão rápido, mas eu acredito que ele passou assim tão rápido pela presença de vocês diariamente aqui conosco nesse bate-papo informal, um bate-papo gostoso, e quando a gente vê, o mês de julho está indo embora. Mandando um abraço para a Sueli. Seja bem-vinda, Sueli, que bom estarmos aqui juntos. E hoje nós convidamos uma pessoa muito especial e que aceitou o nosso convite, uma francesa, mas ela veio reencarnar aqui no Brasil. A sua última reencarnação foi aqui no Brasil. Então, uma francesa que veio se tornar uma brasileira, mas era, como sempre nós temos trazido, esses espíritos de grande trabalho no bem. Ela era aquela mulher adiante do seu tempo, poetisa, jornalista, escritora, médium, que mais que ela era? Professora. Poetisa, professora, jornalista, escritora, médium. Será que vocês sabem de quem eu estou falando? Você sabe, Roberto? Eu darei uma dica para o pessoal ali, mas vai ser aquela contagem, 1, 2, 3, para vocês sacarem. Ela nasceu na Conceição das Três Ilhas. Olha. Hoje já é outra cidade, mas está no entorno de Juiz de Fora. Então, para os mineiros é sopa no mel, facilitou tudo, né? Será? Mas pode dizer, Roberto, quem você acha que é a nossa convidada especial dessa semana? Eu só queria fazer uma ressalva, porque as pessoas falam, mas no mês de julho só fala de homens, né? De espíritos, enfim, reencarnados como homens, sexo masculino. Então, hoje, para fechar o mês, e a rogo, né, nós vamos apresentar a Zilda de Almeida Gama. Zilda Gama, como ficou conhecida, foi tudo isso, né? E é muito mais, lógico, quando esteve aqui entre nós. Ela nasceu no dia 11 de março de 1878. Gente, era a época do chamado Segundo Império, né, aqui no Brasil. Então, como era a situação naquela época, os hábitos, nós já falamos recentemente sobre isso. Agora vamos focar mais na personagem, Zilda Gama, né? A Zilda Gama, ela nasceu de uma família numerosa, prolífica, como sempre, né? 11, e é uma das 11 filhas, né? De Augusto Cristina da Gama e Elisa Emílio Clors da Gama, esta professora estadual, a quem a Zilda sairia, uma vez que viria abraçar também, né, a carreira pedagógica. É verdade. O pai era escrivão de paz, e a mãe professora. A mãe já era uma mulher também adiante do seu tempo, porque naquela época, 1878, 11 filhos, e ser professora, as mulheres geralmente eram educadas para serem o quê? Para o lar, para constituir uma família, para o casamento, para ser mãe, para cuidar do esposo, mas ela já era uma mulher adiante também. Geralmente os espíritos vêm assim num ambiente que proporcione condições para que ele também possa ir florescendo. E a Zilda, em primeiro lugar, a própria mãe educou ela, porque a gente fica imaginando 1878, no vilarejozinho, não devia ter nem escola, mas, ou se tivesse com muita dificuldade para chegar até a escola. Tem uma pessoa sentada aqui ao meu lado que andava a pé 12 quilômetros por dia para chegar na escola, imagina naquela época, né? Então a mãe
é que deu os primeiros ensinos, foi com a própria mãe. Mas e depois, Roberto? Então, aí é como a Leila colocou, a mãe era professora. Então, se ela, a Zilda, tinha a mãe que era professora em casa, para que buscar longe, né? Então, aí facilitou bastante para ela. Mas interessante que a mãe da Zilda, Dona Elisa, ela descendia de alemães. Eu não vou dizer, olha, talvez por isso tivesse essa visão absolutamente. Mas nós temos que perceber que na formação do povo brasileiro, né, de nós como brasileiros, houve a contribuição de muitas etnias. Mas voltemos E o então pai era descendente de de portugueses, português, né? né? De portugueses. Da família Gama, né? Que começa lá no ano de 1600 e pouco, enfim. Era uma genealogia, genealogia grande. Mas aí voltando então a Zilda, ela adiante de uma vez então, feita a fase equivalente hoje, né, ao curso fundamental, né? Ela então matricula-se na Escola Normal de São João del Rei. Olha, gente, não era muito perto, não. Provavelmente ela deve ter mudado, né? De Devem São ter João del mudado Rei, de cidade, provavelmente né? foi, não existe, não conseguimos ver isso nos registros, né, nos anais biográficos dela, mas aí de Conceição dos Três Rios, que era um distrito de Juiz de Fora, assim, já existia como cidade, e até foi, para quem não sabe aí, foi a primeira capital do estado de Minas, né? Aí no início do século passado, século XIX, é que foi fundado por Arão Reis a Belo Horizonte. Então, daí nós temos uma cidade então que estava crescendo demais e mais tarde viria então essa Conceição das Três Ilhas, né, o berço da nossa querida Zilda, se transformado hoje na cidade de Belmiro Braga. E hoje existe com esse Eu nome. acho que em 69, salvo engano, ela passa, muda de nome, emancipa-se, né? exato. Muda de nome. Mas ela estuda, né, se forma professora primária, que naquela época se chamava, né, o curso normal. Eu cheguei a fazer esse curso também. Escola Tem Normal o São curso João del Rei. Tem muita normal saudade, né, Leila? e tem o curso dos anormais. Mas você tinha muita saudade daquela época, eu me lembro, sim. Mas ela se forma, recebe o diploma de professora primária, mas como sempre esses espíritos que vêm assim com uma missão, eles não têm uma vida fácil, que é para forjar o caráter. Se for tudo muito fácil... E, aliás, temos falado isso bastante aqui, né? Se for fácil, acaba a pessoa se desviando. Então, ela ainda é jovem, ela tinha 24 anos, e com o espaço de 5 meses, o pai falece, a mãe falece, e ainda ficam aqueles filhos menores de idade. E ela assume o cuidado dos seus irmãos mais novos, que ficam órfãos, ainda menores, e ela cuida de cinco irmãos, que ainda eram menores, porque era uma família de 11, só que ela era a segunda mais velha. A mais velha provavelmente já era casada, ela a segunda mais velha, e naquela carreirinha ali, os 5 menores, ela assume a responsabilidade. Só que o que acontece depois, Roberto? Então, aí, isso foi numa sequência. No espaço de 4 meses, ela fica duplamente órfã de pai e mãe. E no mesmo ano, desencarna também uma irmã dela. A irmã mais velha. A irmã mais velha. E aí o que ocorre? A Zilda abraça os 5 filhos desta irmã, 5 sobrinhos, e cria-os como se seus próprios filhos fossem. Então ela fica responsável por 10 crianças. Lembra também até aos pouco, 24 né? anos, Leila. A história do Chico, porque o Chico, ele também ainda jovem, quando primeiro a mãe morre, quando a Cidália, que era sua segunda mãe, morre, fica aquela carreira de irmãos e posteriormente sobrinhos também, precisando de ajuda, porque ele ainda jovem, o irmão falece. Então era aquela carreirinha de
compromissos que ele assume. Mas a Zilda, ela foi professora, como nós dissemos, ela foi diretora também da escola, ela era muito dedicada em tudo que fazia e chegou a participar também de concursos promovidos pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, e ela foi premiada em vários concursos. Então a gente vê que ela, com tanto trabalho, porque cuidar daquela família, imagino eu o salário parco para poder manter todas aquelas crianças, porque um salário de professora sempre foi um salário muito pequeno, mas ela mantém aquela família numerosa, ela se dedica aos estudos, ela se empenha em participar, porque, como nós dissemos, ela era uma mulher adiante do seu tempo. Ela ainda jovem. Aí o que acontece, Roberta? Ela ainda jovem, além disso tudo, o que começa a acontecer com ela? E aí desponta a mediunidade. Agora, de novo, e não é que eu faça uma apologia do Espiritismo em detrimento de outras religiões, absolutamente. Mas é que as realidades religiosas são diferentes. Então ela, de berço católico, ela começa a perceber a presença dos Espíritos. Só que, diferente de muitos, ela já tinha intuitivamente a certeza do compromisso dela com a mediunidade. Ela começa, salvo engano, eu acho que ela tinha uns 17 anos, os pais ainda não haviam falecido. Sim. E ela já começa a perceber a presença dos espíritos. Imagina naquela época, sem nenhuma noção daqueles fenômenos, como que deveria ser esse tormento para ela. Mas quando os pais desencarnam, a irmã desencarna, e houve um período que ela não especifica, não adentra muito, mas ela estava sofrendo muito, sofrendo uma série de situações que estavam abalando a ela, inclusive ela fala com relação à traição. Não sabe, a gente não sabe se foi alguma traição amorosa, a dificuldade para a manutenção de todas aquelas crianças, o trabalho, enfim. Ela estava assim num momento de muita dor, de muito sofrimento, e aí ela recebe um lenitivo. Então aí ela recebe, por vias mediúnicas, mensagens consoladoras de seu pai e de sua irmã. Portanto, aqueles que já estavam desencarnados, aos quais nos referimos, né? E que a consolavam, aconselhando nos momentos de provações pelos quais ela estava passando. E aí nós temos adiante, no ano de 1912, lembrando que ela nasceu em 1878, portanto aí ela já estava com 34 anos, né? Ela recebeu uma interessante mensagem assinada por quem? Leila, se lembra? Você estava lá. Por Allan Kardec. Allan Kardec. Allan Nada Kardec, mais, nada menos. Abrindo aqui um parêntese, porque nós sabemos, e até é muito válido isso, o próprio Allan Kardec, o que ele nos ensina? Que nós devemos ter uma fé raciocinada. Ele ensinava com relação a que as mensagens elas fossem passadas por um crivo rigoroso. Então, há espíritas que não acreditam que fosse Allan Kardec que tivesse vindo através de Zilda Gama. Mas as mensagens que ele trazia e as orientações que ele foi deixando como tipo um orientador para seu trabalho mediúnico, para o seu compromisso mediúnico, nos dá, assim, uma credibilidade. É lógico que aí a gente tem que respeitar, né, a cada um a forma como ele pode aceitar ou não, porque o nosso querido Chico Xavier, ele foi muito criticado, muitos não acreditavam nas mensagens que ele trazia, e com o tempo
aquilo foi, e até hoje isso acontece. Com o tempo isso foi se fortalecendo, foram se admitindo, aceitando, porque tudo que é novo é impactante. E imaginar uma jovem, relativamente jovem, do interior, por que Allan Kardec iria se manifestar através dela e não através de alguém importante? Não aconteceu mesmo com Jesus? Dizer assim, mas aquele não é o filho do carpinteiro? Como que ele pode querer... Um Galileu? É, um Galileu. E com um ar de, assim, de desprezo, né? De desprezo. Mas ela recebe essa mensagem em 1912, como o Roberto disse, por Allan Kardec. Nesse período, ela já estudava muito, ela já lia toda, porque lembrando que o Chico Xavier ainda não tinha... O Chico Xavier estava com dois anos, né? 1912. 2 anos de idade. Então, as obras que eram lidas eram os grandes clássicos do Espiritismo. Era Leon Denis, ela se consolou muito com as obras de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eram aqueles espíritas franceses que chegavam através das suas obras aqui ao Brasil, e ela lia todos aqueles livros com muito interesse. Não se dizia espírita, mas ela já tinha esse conhecimento dessas obras. Espiritualista, pelo menos, ela já o era. Né? E aí, Allan Kardec, em 1912, traz uma mensagem através da sua mediunidade. E após essa manifestação de Kardec, aí o que acontece, Roberto? Então, continuou-se, Kardec passou várias mensagens, muitas mesmo. E essas mensagens, elas ficaram numa compilação que deu origem a um livro, né, cujo título é Diário dos Invisíveis. Esse livro foi publicado em 1929. Vocês não vão encontrá-lo, porque ele está com a edição esgotada, não foi reimpresso. Então, talvez nos sebos, né, nas chamados estantes virtuais, né, enfim, na internet, talvez encontre lá. Mas vai estar bem machucadinho, né, pelo tempo. Então, Diário dos Invisíveis. Diário dos Invisíveis. E esse livro, ele traz relíquias que confirmam em toda a sua inteireza a veracidade dos fatos ali relatados, trazidos pelo nosso querido Allan Kardec. Mas esse livro foi publicado em 29, mas quando foi em 1916, os benfeitores informaram a ela que ela passaria a psicografar uma novela. Olha só, a gente tem percebido que esses trabalhadores, eles vão se preparando. Ela era professora, ela era escritora, ela escrevia para os jornais até do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, era Jornal do Brasil foi um deles, né? A Gazeta de Notícias. Uma mulher culta, porque também para o espírito se utilizar da pessoa para poder trazer determinados conteúdos, é importante que o médium tenha preparo para isso. E aí eles dizem, olha, você vai psicografar uma novela. E ela ficou assim, né, atônita, ficou perplexa. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ficou, como que eu vou? E eles orientam como que ela deveria fazer diariamente, durante 1 hora, ela iria se colocar ali à disposição para fazer essa psicografia. Ela conta, Leila, que ela ia psicografar, porque era novela, né? Então, novela tem detalhe, tem capítulos, né? Tem um enredo, uma trama. E ela psicografaria 2 páginas por dia, né? Então, para não impactar muito as tarefas dela. Vamos recordar que a Zilda Gama, ela não era vinculada a uma instituição espírita. Isso é importante que se diga. Nós estamos falando aí do espiritismo ainda em fase embrionária em termos de movimento Brasil afora. E aí, mas ela começa a psicografar essa novela, Roberto? O que ela acontece? Psicografa e ela, então, Mas quem é que vem? Quem vem através dela?
Eu acredito que você já deve ter ouvido falar do Victor Marie Hugo. Nós estamos falando do Victor Hugo, grande dramaturgista, né? Dramaturgo, novelista, escritor consagrado já na sua época em França, e ali é onde ele viria, porque ele tinha uma verve, quer dizer, uma dialética, um discurso muito forte, impactante, então ele viria a sofrer, mas isso aí é um outro detalhe. Nós vamos então ficar restrito nesse primeiro momento a que esse livro ele receberia o título, a novela, né? Receberia o título Na Sombra e na Luz. Então essa é uma obra que ela está disponível, é um livro divulgado, publicado e republicado várias vezes, é fácil de encontrar. E é um romance muito envolvente. Daí, que se chama de romance, na verdade, era novela, né? Então, novela. Mas é muito interessante porque o Victor Hugo, nada é por acaso. Como a gente fica imaginando como que ela conseguia captar a mensagem de um espírito que era francês na sua última reencarnação. E através do Victor Hugo vieram também outros romances publicados pela Federação Espírita Brasileira. Vieram o livro Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas. A gente vê que são todos assim romances bem sofridos, né? Pelo título a gente já vê. Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas, mas todos baseando-se não numa história inventada. Uma ficção. Todos baseando-se em fatos reais. Por isso que a vida nem sempre é esse mar de rosas. Mas qual a relação para que a gente feche a nossa manhã, que já passamos do nosso horário? Qual a relação, Roberto, entre Victor Hugo e Zilda Gama? Gostaria de falar ou gostaria de deixar para amanhã? Deixar como uma expectativa. Eu vou deixar esse suspense até amanhã, tá? Mas vou lhes dar uma dica. Claro que seria uma covardia com vocês, né? Deixar vocês em suspense, mas não tem nenhuma pista. Eles tinham tido uma relação de parentesco muito forte numa reunião imediatamente anterior. Numa reencarnação. Né? Reencarnação anterior. Então, fica aí essa dica. No resto, vamos saber amanhã. Tá bom? Mas, aproveitando aqui, mandando também um abraço para Maria Aparecida. Eu não entendi, Sueli, o que você quis dizer. A Sueli falou, vai trabalhar, dorme. Eu não entendi, acho que você quis colocar alguma outra coisa. Então. Ou então, que haja tanto trabalho, né, que dó de como que ela trabalhava, né? Pode ser isso, né? Ela trabalhava muito, eu entendi também desse jeito. Isso, pode dava ser. Uma dó, né? Fazer tanto trabalho. Dava dó de ver, né? Tanta coisa, né? Mas, queridos amigos, hoje é segunda-feira. Nós temos a nossa palestra às 20 horas. Após a palestra, ao final da palestra, nós temos o passe, a magnetização das águas. Quem estiver em tratamento, quem estiver precisando de um reforço espiritual, assista uma palestra e, ao final, teremos esse fortalecimento. E nós lembramos que amanhã, 10 da manhã, estaremos aqui dando continuidade a essa história dessa grande trabalhadora. Foi a primeira médium que nos traz, aqui no Brasil, logo no início, nos traz os livros psicografados, Zilda Gama. Mas lembramos também a quem está nos conhecendo, chegando agora, que nós temos os nossos canais do YouTube
e do Telegram. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então entrem lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem, vamos espalhar essa sementinha de luz. Mandando também um abraço para a Cirlei, e não sei se o Roberto gostaria de dizer qual vai ser o tema da noite de hoje, ou se vai deixar como uma surpresa. Não, isso aí já pedimos até, por favor, que vocês divulguem, né? Ajudem a divulgar. Será mais um encontro, né, das nossas segunda-feiras, às 20 horas, e o tema será Por um Pouco. Por um pouco. Por um pouco. Então, por um pouco de tempo, por um pouco, por um triz. O que a gente ocorre muitas vezes em tão pouco tempo, né? Por um pouco. Quando estamos fatigados, pensamos em desistir, aí a necessidade da resiliência, persistência, determinação, por um pouco mais, né? Então vamos ficar aí como uma ótima provocação e um convite também para que vocês estejam conosco logo mais. Um abraço também para a Niva, para todos que aqui se encontram, até às 20 horas e amanhã, às 10 da manhã. Paz a todos, um dia abençoado. Vão pensando, hein? Zilda Gama e aquele que por ela viria escrever uma relação de parentela muito forte, muito estreita, na última reencarnação, antes dessa de que estamos tratando. Então, vamos pensando. E até amanhã, se Deus quiser, mais uma vez, foi um prazer muito grande, por isso mesmo nossos agradecimentos pelo compartilhamento.